Bom dia, amigos. Maurício Menezes, presidente do IPAI, diretamente da Cinelândia. Mais um movimento à Praça do Povo toda quarta-feira, hoje com duas peças teatrais. Vamos apresentar agora a primeira peça, que é o Rio de Janeiro, é o coração da política brasileira. Estamos trazendo aqui agora para apresentar os três atores que vão contracenar comigo. Denise Marques, uma das voluntárias do Instituto. Márcio Misael, Castelinho. E um novo voluntário, Alessandro Quevedo, fotógrafo e cinegrafista. Vamos então agora iniciar a primeira peça para o Brasil. Bom, gente, nós estamos aqui então no maior teatro a céu aberto do Brasil, maior teatro político, né, democrático, na Cinelândia, onde foi o palco da história do Brasil, desde a época que aqui funcionavam, né, as organizações, quando a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Aqui funcionava o Senado, funcionava a Câmara, funcionava o Supremo Tribunal. Então aqui aconteceu a história do Brasil, e aqui nós queremos fazer acontecer. Então nós vamos responder a uma série de perguntas aqui dos nossos voluntários, tá certo? A primeira pergunta vem da voluntária Denise. Maurício, aonde fica e o que é o Palácio Monroe? Olha que pergunta bacana. Pouca gente sabe o que foi o Palácio Monroe. Na verdade, o Palácio Monroe foi um palácio que existiu lá naquele canto, onde é o estacionamento do metrô da Cinelândia. O Palácio Monroe, para vocês terem uma ideia, entre 1914 e 1922, ele serviu de Câmara dos Deputados. Enquanto o Palácio Tiradentes, ali na 1º de março, era construído, né? E depois ele abrigou o Senado Federal. Então o Senado Federal, ele já existiu ali no Palácio Monroe. Na época de ditadura de Getúlio, entre 1937 e 1945, o Palácio Monroe foi fechado, obviamente, né? Foi a ditadura. E em 1976, ele foi demolido. Quando o governo federal passou para Brasília, automaticamente o Senado foi para lá, não é? E aqui o Palácio Monroe passou a não ter utilidade como Senado. Então, na verdade, o Senado brasileiro também funcionou aqui no Palácio Tiradentes, onde hoje é a Assembleia Legislativa, no subsolo, na cadeia velha. Para vocês verem como é que é o destino, né? Hoje, um monte de senador aí enrolado aí, e monte aí que vai pro Chilindró, e o Senado já foi, né? Já habitou como sede a cadeia velha, no subsolo do Palácio Tiradentes. Então, em continuidade a essa encenação, vamos à segunda pergunta. Isso aqui é um talk show do nosso voluntário Alessandro. Maurício, o que é e onde fica o Centro Cultural da Justiça Federal? Pô, Alessandro, que pergunta bacana é essa? Todo mundo passa aqui pela Cinelândia, ninguém sabe o significado desses prédios, né? Uma coisa absurda, né? Então, o Centro Cultural da Justiça Federal é aquele prédio que fica ali, quase em frente ao amarelinho, do outro lado, né? O Centro Cultural da Justiça Federal, vocês sabem o que foi no passado? Esse é um prédio de 1905. Ele abrigou o Supremo Tribunal Federal até 1960. Durante 55 anos, o Supremo foi ali. O Carioca passa em frente ao Supremo Tribunal Federal, né? E, obviamente, depois que o governo foi para Brasília, o governo federal, o Supremo foi lá para a Praça dos Três Poderes. Bem, gente, vamos continuar então com a nossa peça teatral. Agora a terceira pergunta do voluntário Márcio Castelo. Maurício, onde fica e o que é o Palácio Tiradentes? Caramba, vocês sabem que daqui a 2 dias é dia 21 de abril, né? E é uma data importante para a nossa história. Quem não se lembra, né, de Tiradentes? O Márcio Castelo, o Palácio Tiradentes hoje, né, ele é a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
ali ficam todos os deputados estaduais, né? Ficam ali. Mas é muito bacana a história do Palácio Tiradentes, né? Eu falei anteriormente que o Senado Federal teve um tempo que ele funcionou no subsolo do Palácio Tiradentes, na cadeia velha, para onde devem ir agora todos os políticos e empresários corruptos, né? Para a cadeia nova, né? Mas é engraçado porque, na verdade, o primeiro edifício que foi erguido ali, que foi em 1640, foi o Parlamento Imperial, que possuía no piso inferior a cadeia velha, entenderam? Então, em 21 de abril de 1792, foi quando, vocês sabem, o nosso querido Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes tomou a forca, né? Então, ele ficou 3 anos antes disso ali na cadeia velha, onde depois foi o Senado Federal, que depois virou sede da Câmara dos Deputados, porque o governo federal era no Rio de Janeiro e a Câmara dos Deputados, que hoje está lá em Brasília, era aqui onde é a Assembleia Legislativa hoje. Isso é história, né? E depois que o Palácio Tiradentes ficou pronto, a Assembleia Legislativa passou então a habitar aquele prédio. Uma coisa também interessante é que em 1960 houve a mudança da capital para Brasília, né? E aí aqui foi criado o Estado da Guanabara. E o Palácio Tiradentes, nessa época, acolheu a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara, porque aqui ainda continuava como Estado. A Guanabara existiu de 60 até 75, se fundiu num estado só, o Estado do Rio de Janeiro, e a partir de 75, ela, desde aquela época, é a sede, né, da Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais do Rio de Janeiro. Bem, amigos, passamos então para o 4º ato dessa peça. A Denise vai fazer uma pergunta justamente aqui em frente ao Teatro Municipal. Maurício, aonde fica e o que é o Palácio do Catete? Palácio do Catete. Palácio do Catete foi onde o presidente Getúlio Vargas deu um tiro no coração, suicidou-se em 1954. O Palácio do Catete, que fica ali na Rua do Catete, ele funcionou até como sede do governo federal, até quando a capital mudou daqui para Brasília.